Boa noite a quem está chegando na live. Sejam bem-vindos a mais uma live do ViraDP. A gente iniciou ainda há pouco e travou, né? Então se vocês puderem avaliar se agora tá ok o áudio e o vídeo e me dar um retorno. Vamos ver se agora dá certo. Tá chegando aí pra vocês, pessoal, o áudio e o vídeo bem certinho? Como é que tá? Tinha travado aqui pra mim, eu tive que iniciar de novo, né? Coisas da tecnologia. O áudio tá bom. E o vídeo, gente, como é que tá? Tá travando ou tá bom também? A imagem não tá muito nítida. Pois é, será que é a internet? A minha de vocês? Mais alguém com a imagem ruim? Boa noite para quem tá chegando. Pessoal, deu uma atrasadinha aqui porque travou, né? A hora que eu iniciei a live e eu tive que começar de novo. Então, vocês avaliem para mim como é que tá chegando a imagem e o vídeo aí, para ver se melhorou. Oi, Mari. Sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Tô vendo gente que tá sempre me acompanhando aqui nas lives, tô bem feliz. Espero que agora dê certo, que eu iniciei há pouco e não deu muito certo, né? Travou, tive que reiniciar aqui a live, mas espero que agora esteja ok. Vão me dando um joinha aí se tá chegando certinho pra vocês, pra mim poder dar continuidade, tá? Oi, Ivete. Oi, todo mundo. Muito feliz com a presença de vocês aqui. É sempre tão importante, né? A imagem não tá muito nítida, mas o som tá ótimo. Tá. Gente, eu vou tentando dar continuidade, talvez vai melhorando. Se vocês não conseguirem acompanhar ou achar que tá ruim, tá travando, vão me comentando ali nos comentários para que eu possa ter esse feedback para ver se eu consigo dar continuidade aqui. Às vezes a internet não ajuda muito, né? Até porque a minha é boa, assim, mas nem sempre a internet que está recebendo o conteúdo também ajuda e pode ser a minha também, enfim. Coisas da tecnologia, né? Nem sempre dá tão certo. A Marlene comentou aqui que a imagem não tá boa, né? Que a imagem tá ruim. A gente vai dar mais um minutinho aqui para ver se dá uma melhorada, para ver se é a internet mesmo, se mais alguém tiver com a imagem ruim. Gente, hoje a gente vai falar de atestados e afastamentos do trabalho, né? Assuntos bem comentados, né? Bem polêmicos no departamento pessoal. É um conteúdo bem visado, né? Porque acontece em todas as empresas, inevitavelmente, para quem tem funcionário. A imagem está tremida. Pessoal, eu acho que a imagem não tá muito legal, né? Para todo mundo. Vocês preferem continuar ou preferem que eu encerre e tente de novo? Pelo menos o áudio tá legal, né?
Tem dias que a imagem começa assim, meio ruim, mas depois vai dando uma melhoradinha. Podemos continuar, né? Então, assim, ó, gente, vamos tentando dar continuidade aqui, depois a gente vai avaliando, tá? Conforme for passando o tempo da live, de repente dá uma melhoradinha na imagem, até por conta da recepção do conteúdo, mas se vocês sentirem alguma dificuldade de receber informação, vocês vão me mandando uma mensagem, tá? Olha só, até pra gente não perder muito tempo, né? Porque tem gente que já tá guardando conteúdo, enfim. Até peço desculpas pelo atraso, tá? Como eu falei hoje, infelizmente a internet não tá contribuindo muito. Mas eu acho bem importante a gente não perder mais tempo aqui do que o necessário. Tem muita gente já aguardando pelo conteúdo de hoje. E eu acho bem importante realmente. Aproveitando que a gente vai iniciar de fato, manda um aviãozinho aí para os seus colegas, para as pessoas que vocês acham que vão se interessar pelo conteúdo, que hoje a gente vai abordar os assuntos afastamentos e atestados médicos no departamento pessoal. Como eu falei, um assunto que todo mundo que tem empresa, que tem funcionário, inevitavelmente passa por isso. No departamento pessoal a gente está super acostumado a esse tipo de rotina. Então, toda a informação é muito bem-vinda, né? Sempre acaba gerando dúvidas em algumas situações. Então, vamos lá. O Vira DP tem o objetivo de trazer e compartilhar quanto mais informação, melhor. Claro que, como eu sempre falo numa live, a gente não consegue abordar todos os detalhes de um assunto específico, porque acaba se estendendo muito, né? Para isso, a gente tem outros conteúdos também, né? Que é, por exemplo, o e-book, que tá lá no nosso link na bio, que é importante que vocês deem uma consultadinha. O conteúdo é muito legal, tem uma base bem legal para quem quer ter uma noção de departamento pessoal. Então, serve tanto para aqueles que estão no departamento de fato ou aqueles que querem, de alguma forma, entender um pouquinho melhor de como funcionam as rotinas do departamento pessoal, né? Dentro de uma empresa, de uma organização, de uma contabilidade, enfim, tá? Então, só para compartilhar isso, além das nossas matérias, nossos conteúdos diários aqui na página, a gente tem também um material de e-book para vocês poderem avaliar. Como o nosso assunto hoje é atestados e afastamentos, a gente vai focar nessa parte mais do lado médico de fato, mas vamos abordar também alguns afastamentos previstos na CLT, tá? É bom também deixar claro que tudo que eu compartilho com vocês é baseado em regra geral. É muito importante que vocês avaliem a convenção coletiva, o sindicato da categoria da empresa de vocês, porque cada um aborda um tema de uma forma diferente e pode trazer benefícios ou direitos diferentes do que traz a regra geral da CLT para os teus trabalhadores, né? Então, assim, quanto aos atestados, como é que isso funciona na lei? Atualmente, todo o departamento pessoal, toda a empresa é obrigada a aceitar os atestados médicos do seu trabalhador, mediante o documento ser original, datado, assinado por um médico, né, ou por um dentista, ou por um outro profissional da área da saúde, desde que datado, assinado e devidamente nomeado com o nome da pessoa. Mas isso não seria a lógica? É a lógica, mas acontece que eu, como trabalhadora do departamento pessoal por anos, cansei de receber atestados sem quantidade de dias de afastamento, sem data, sem nome da pessoa, do trabalhador, por exemplo.
Às vezes, até pela rotina médica, eles acabam negligenciando ou esquecendo de colocar algumas informações que são extremamente importantes para que a gente possa, de fato, tomar as providências legais para cada documento que a gente recebe. O atestado tem que ser dessa forma, não tem como ninguém adivinhar ou imaginar e lançar a informação diferente do que está no documento. Então, para receber um documento de atestado, ele precisa estar datado, assinado, nomeado e com a quantidade de dias efetivos de afastamento. Nem sempre são dias, né? Às vezes a justificativa do atestado é uma consulta médica, então isso vai levar apenas algumas horas ou alguns minutos, dependendo do caso. Mas, ainda assim, todas essas informações precisam estar discriminadas no atestado. Outro ponto importante de um atestado: não existe na lei uma regra que diga qual é o tempo, ou melhor, qual é o prazo que o trabalhador tem para entregar o atestado. Sendo assim, a empresa, por lei, por regra geral, não tem como exigir que o trabalhador entregue o atestado, por exemplo, no dia seguinte do afastamento, ou no dia do afastamento, ou até fechar a folha de pagamento, porque isso, eu cansei de passar por isso no departamento pessoal. A gente fechava a folha de pagamento, enviava para o cliente, chegava lá, ele ia pagar, aí o fulano lá, o trabalhador, chegava, não, mas esse dia que tu não pode me descontar como falta, eu tenho um atestado. Aí a gente tinha que retificar a folha, retificar o pagamento do trabalhador, retificar as declarações de impostos e todo aquele transtorno que a gente de fato tinha que engolir, porque na legislação não discrimina de forma clara se existe um prazo para a entrega do atestado. Então, o que acontece? O trabalhador entende da forma que ele quer e leva quando ele quiser. Mas como que eu posso organizar isso melhor, Luana? Para que meu departamento pessoal não vire uma bagunça e o funcionário ache que pode faltar a qualquer momento e trazer atestado quando ele quiser, se ele quiser, né? A gente sempre orientou, no nosso departamento pessoal do qual eu trabalhei, se você quiser regulamentar regras dentro da sua empresa, crie um regulamento interno. Isso não engessa a empresa, porque ele pode ser alterado desde que tenha todo o conhecimento de todas as partes envolvidas, administrativo e a produção, digamos assim, os trabalhadores em geral. Mas o que é o regimento interno? Num outro momento eu vou entrar mais a fundo sobre isso, tá? Mas em tese, o regimento interno é um documento criado pela empresa com regras que os trabalhadores devem cumprir para executar o seu serviço dentro da própria empresa. Ou seja, um resumo: não pode trabalhar sem uniforme, não pode fumar dentro das dependências da empresa, não pode receber terceiros dentro da empresa sem autorização, não pode fazer ligações pessoais em momentos da operação de trabalho, enfim, criar regras que organizem a parte operacional do trabalho de cada setor, ou cada departamento, ou mesmo da empresa em geral. Por quê? Organiza a situação de que eu fiz porque eu não sabia, sabe? Se você tem um regulamento interno, não corre-se o risco de, na hora de uma admissão, você esquecer de passar alguma regra para o seu trabalhador e depois ele usar isso a favor dele e criar um problema para a empresa. O regulamento interno é um documento, todos têm que ter conhecimento, todos têm que ter uma cópia e tem que ter muito cuidado para não ir de encontro à lei maior que a CLT ou o sindicato da categoria, para não prejudicar o trabalhador. Então, sempre que você fizer algo nesse sentido, faça tudo dentro da regra. Se você não tem conhecimento, compartilha com a sua contabilidade, compartilha com alguém que tem um pouco mais de conhecimento da lei que você, para que isso não gere um passivo trabalhista lá na frente. Em resumo, para cobrar o prazo de entrega de um atestado,
apenas através do regulamento interno. Isso é possível? É, sem problema algum. Você pode lá dizer que o trabalhador tem, por exemplo, 48 horas para entregar o atestado, do contrário, não será considerado. Tudo bem, se você quiser fazer isso no regulamento interno, você pode executá-lo. Do contrário, a lei não assegura nenhum prazo, tá? Então, é nesse sentido. Atestados de dentistas, por exemplo, de psicólogos. Psicólogo não é médico de fato, mas faz tratamento clínico, né? Por exemplo. Então, todos esses são justificáveis desde que tenham essas características que eu comentei inicialmente, que é data, nome, enfim. Mas pela lei do afastamento do benefício, pela Previdência Social, a regra de hierarquia dos atestados é a seguinte. Primeiro e mais poderoso é o afastamento feito através do INSS, da Previdência Social. Segundo, o médico do trabalho. Aquele médico, que eu já comentei em outras lives, que tem no nosso conteúdo lá no feed também, depois dá uma olhadinha nas nossas matérias, que é o quê? Aquele médico contratado e que verifica as condições do ambiente de trabalho da empresa. Então, esse é o médico do trabalho que vai poder avaliar a condição física, paciente, ambiente de trabalho, trabalho executado de fato, tá? Então, a hierarquia seria médico da Previdência, médico do trabalho, depois um médico particular ou do SUS, mas que seja diretamente contratado ou solicitado pelo próprio trabalhador. Por quê? Nem sempre o problema de saúde que eu tenho vai interferir diretamente no meu trabalho. Eu posso ter algum tipo de doença e trabalhar normalmente. Quem tem mais competência para avaliar isso dentro da lei da Previdência e dos afastamentos seria, de fato, essa hierarquia. A Previdência Social, que é quem avalia os benefícios, né, auxílio-doença, acidente de trabalho, enfim. Depois o médico do trabalho da empresa. Por quê? Ele vai avaliar dentro das condições de trabalho que o trabalhador está exposto, se a sua saúde comporta ele executar o trabalho ou não, tá? Por isso essa hierarquia. Mas a lei também fala que desde que o atestado siga as regras que eu falei anteriormente, nenhuma empresa pode se negar a receber o atestado, tá? Quais são os tipos de atestado mais conhecidos? Atestado médico de saúde, né? De qualquer doença que a pessoa possa ter ou vir a ter. Acidente de trabalho, né? Atestado por acidente de trabalho, que são aqueles de doença acometida por repetição do trabalho, por exemplo, por um trabalho que expôs ele a algum agente nocivo, etc. Um acidente de fato, né? Com alguma máquina, com algum objeto que foi projetado, por exemplo, dentro do ambiente da empresa ou dentro da onde a pessoa estava executando o trabalho. Então, ocorreu esse acidente, leva-se o atestado também, quando for o caso, claro, de ter o afastamento. E o de trajeto, né, que é o atestado que a pessoa recebe quando tem que se afastar do trabalho porque teve algum acidente no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, tá? Outro detalhe sobre o atestado é que, assim, em alguns casos, as pessoas se afastam por atestados de acompanhamento. É importante se dizer que alguns tipos de atestado de acompanhamento são previstos na legislação, outros na convenção coletiva do sindicato da categoria, outros não são mencionados. Aí vai da negociação ou da sensibilidade da empresa, ou até mesmo da vontade de fato, porque não existe uma obrigação de aceitá-los ou não. Por exemplo, na lei fala que atestados para acompanhamento de esposa gestante seriam um exemplo, né? O trabalhador é meu funcionário, a esposa está gestante, ele teria direito a acompanhá-la por 2 vezes
em consultas e exames médicos. Além disso, muitas empresas aceitam atestados de acompanhamento, mas não são obrigadas, pelo menos não na CLT. Então, cabe avaliar a convenção coletiva da categoria de fato. Outra situação é os atestados para afastamento de dependentes, né? Filhos menores, dependentes declarados na carteira de trabalho, que pode ser talvez um familiar acamado, que dependa realmente da pessoa, do trabalhador em si, então teria direito também ao atestado, não todos, tá? Para filhos menores, teria em média 6 atestados por ano, dependendo da convenção coletiva, são mais, dependendo da situação. Existe uma obrigação maior, porque em casos de crianças, por exemplo, acamadas, tem algumas situações que, inclusive, eles afastam por auxílio-doença o próprio pai ou mãe, né? O próprio responsável da criança ou do adolescente, enfim. Então, para cada situação particular, existe uma regra. E é muito importante que, além da regra geral, seja avaliado, como eu sempre falo, o sindicato da categoria, ou se por algum motivo, né, saiu alguma regra recente sobre o assunto, tá? Para as gestantes, elas têm direito a fazer o pré-natal, né, e para isso receber os afastamentos ali, para acompanhar as consultas, exames médicos. Outro detalhe importante é que nem sempre o documento vai vir como atestado. E qual a diferença disso? Alguns profissionais, e também na regra, subentende-se que atestado médico é para afastamento de fato do trabalhador, o que nem sempre é necessário, porque às vezes ele vai fazer um exame, uma consulta médica e vai se afastar somente por algum momento do trabalho, por algum período do trabalho, né? Então não teria necessidade de um afastamento de dias e só de algum período. Então, nesse caso, alguns profissionais da saúde liberam a documentação como declaração, o que não deixa de ser válido, né? Apesar de não haver previsão legal específica dizendo a declaração deverá ser aceita, não. Mas a partir do momento que o documento for original, que ele for do profissional da saúde, que ele for datado, que ele for nomeado, que ele for colocado as especificações do atendimento, existem súmulas, existem decisões que são favoráveis ao trabalhador e mesmo a lei não sendo clara nesse sentido, subentende-se ter o mesmo peso de um atestado. Então tomem muita atenção, algumas empresas não aceitam esse tipo de documento, outras empresas não entendem de repente o diferencial desses dois documentos, mas legalmente falando, se tem todas as informações obrigatórias, elas têm basicamente o mesmo peso, só justificam situações diferentes, tá? Para alguns profissionais. Mas alguns liberam atestado, inclusive, para uma consulta médica, por exemplo, tá? É muito bom observar que na hora de justificar, por exemplo, uma falta no ponto, se o atestado vier especificamente o horário, a gente deve justificar na cópia fiel do documento. Por exemplo, se a declaração no atestado vier justificando das 10 ao meio-dia, a gente tem que fazer a mesma justificativa lá no cartão ponto do trabalhador, que é das 10 ao meio-dia. Então, é muito importante se ater a isso. Se diz 14 dias a partir do dia tal, se fala 14 dias e a data tá hoje. Porque assim, tem que ficar muito atento a isso, porque isso faz toda a diferença na contagem de um benefício, por exemplo. Como eu já falei em outra live, dentro do prazo de 60 dias, atestados com o mesmo motivo da doença, com o mesmo motivo de afastamento, eles são somados.
Então, se por algum motivo você fez a contagem de um atestado errado, perde-se um dia, a pessoa não vai para benefício previdenciário, por exemplo. Então, atente-se às informações e, na dúvida, peça que as informações sejam confirmadas. Nem sempre a informação é legível, apesar de que atualmente muitos profissionais da saúde liberam as informações todas digitadas no computador e só assinam e datam manualmente, né? Mas a gente ainda vê alguns profissionais liberando isso manualmente, então às vezes fica realmente difícil de entender o que está escrito. Então, na dúvida, para não prejudicar nem o trabalhador, muito menos a empresa, porque uma contagem errada de datas pode fazer com que a empresa, ou de informação de CID, por exemplo, faz com que a empresa pague a mais dias ou menos, né, dependendo da situação. Sempre se atentem às informações corretas, tá? Mais um detalhe importante. Não pode, fiquem atentos a isso, porque muita gente faz errado. Cansei de escutar esse tipo de coisa no departamento pessoal. Não pode cobrar o CID no atestado. O que é o CID, para quem não sabe? É o motivo da doença. Luana, mas eu preciso saber, porque se eu sei que eu posso somar os atestados pela mesma doença dentro de 60 dias, a pessoa não bota o CID justamente para eu não somar e a empresa ficar pagando tudo para ela e ela viver pegando atestado. Infelizmente. Infelizmente, a lei, tanto da parte trabalhista quanto da parte da ética médica, defende que se o trabalhador não autorizar ou solicitar que seja colocado o CID no atestado, não pode ser colocado e nenhuma empresa, nem pessoa física, nem pessoa jurídica, pode cobrar o motivo da doença, porque subentende-se que está expondo o trabalhador, tá? Eu sei que alguns empresários que estão aqui devem estar com o cabelo em pé agora, porque acabaram de receber a informação de que dentro de 60 dias eu somo todos os atestados. E agora eu não posso exigir que ele me diga do que ele está doente, então ele não vai pegar o atestado com o CID. Assim, ó, quando vem o CID, a gente tem que informar o motivo da doença automaticamente para o INSS entender que se eu lançar mais afastamentos por aquele motivo, vai se somar-se o período e a partir do 16º dia, a pessoa vai para benefício previdenciário. Mas se eu não informar, e não é obrigatório, ele não vai somar, porque ele também não entende que é o mesmo motivo e a gente também não tem como saber. Talvez até particularmente eu saiba que é a mesma coisa, que a pessoa tá lá com um problema no joelho, por exemplo. Tá indo sempre no mesmo médico, e pode ser 10 atestados do mesmo profissional, porque eu sei que é da mesma coisa. Mas se não tiver o CID, eu não posso somar os atestados, tá? E não posso cobrar, porque se cobrar, e se o funcionário tiver como provar que houve a cobrança, que é contra a lei, pode causar um passivo trabalhista para sua empresa. Então, fiquem atentos a isso. Se forem, de alguma forma, absorver essa informação, que seja de uma forma legal, tá? Dá para colocar no regulamento interno, Luana, já que eu quero criar regras para minha empresa, eu quero colocar lá que eu quero que coloque o CID, eu preciso saber o motivo do atestado. Não pode. Não pode, porque se o funcionário chegar lá para o médico e disser assim, eu coloco o CID aí porque lá na minha empresa eles só aceitam atestado com CID. O médico vai dizer, opa, tá ferindo a ética médica a tua empresa? Começa por aí. Então, infelizmente, essa é uma informação muito importante. A gente escuta muito no departamento pessoal isso, tá? Quem é do departamento pessoal entende, de certa forma, a revolta, né, de não poder exigir esse tipo de informação, mas meio que aquele assunto lá da licença maternidade, que parece injusto, mas se avaliar pela parte do trabalhador, algumas pessoas
ferem aquela linha, né, alguns empresários, alguns profissionais do próprio departamento pessoal, enfim, ferem aquela linha trabalhador profissional e trabalhador vida pessoal, entende? Então é nesse sentido, para que exista uma separação entre as relações, que a lei protege o trabalhador, tá? Então não pode cobrar esse tipo de informação mesmo. Se for atestado de acompanhamento, sugiro seguir a convenção coletiva. Fiquem sempre atentos a essas informações, porque lá muitas vezes traz diferenças entre a CLT e a convenção coletiva para esse tipo de aceitação de documento. Os atestados, a partir do 16º dia, em geral, tá? Eles seguem para benefício previdenciário. Isso eu tô falando de trabalhador, tá, gente? Pessoa com carteira assinada, trabalhador registrado, que tem um empregador que paga seus impostos, ou não, né? Mas que paga seu salário ali mensalmente e que ele é registrado lá na carteira agora digital, né? O que acontece? A partir do 16º dia de atestado, subentende-se que a pessoa vai ter que se afastar por um período maior, e como vem se pagando a previdência desse trabalhador, ele é segurado da Previdência Social, então ele tem direito ao benefício antes chamado e muito conhecido como auxílio-doença, agora auxílio afastamento temporário, né? Então, é bom ficar atento a isso e encaminhar o trabalhador ao INSS a partir do 16º dia. O agendamento pode ser feito pelos portais 135 ou Meu INSS ou ainda pela página da Previdência Social. Muitas empresas e muitas contabilidades, muitos departamentos pessoais ainda fazem o agendamento desses profissionais, mas saibam que isso não é obrigatório. Eu até comentei isso num post que eu fiz recentemente, ali no feed, depois vocês deem uma olhadinha. Por quê? O sistema da Previdência foi atualizado nesse sentido de consultas de afastamento. Gente, eu vou dizer que era um caos. A gente ia lá consultar por empresa os trabalhadores afastados por motivos de previdência social. Licença maternidade, acidente de trabalho, auxílio-doença, né? E muitas vezes aquilo não estava atualizado e não condizia com a realidade daquele momento. Então, para fechamento de folha, a gente tinha que ficar, ô fulano, daí, tá afastado? Voltou, não voltou? Pegou atestado, não pegou? Enfim, era aquele transtorno, né? Agora, né, a gente tem a gente tem um sistema mais atualizado da Previdência para que a gente consiga consultar as informações. Então, é muito importante que vocês acompanhem isso para que sejam feitos afastamentos corretamente. A partir do 16º dia, quem se responsabiliza pelo pagamento desses trabalhadores é a Previdência. E diferentemente da licença maternidade, que é pago pela empresa e descontado na guia de INSS, os benefícios por auxílio acidente e por auxílio doença, eles são pagos direto pela Previdência. Tá? Então, a partir do 16º dia, cessa-se o pagamento dentro da folha de pagamento, suspende o contrato de trabalho automaticamente, né? E todos os pagamentos de encargos deixam de acontecer também, né? Então, até o 15º dia é pago normal, só que é muito importante que seja pago numa verba separada para deixar claro para o trabalhador e também para fins de fiscalização que naquele período o trabalhador está recebendo sim pela empresa, mas não trabalhando, e sim afastado por motivo de doença ou de acidente de trabalho, né? E a partir do 16º dia ele vai ficar lá com outro motivo e os valores zerados, porque subentende que a Previdência está fazendo o pagamento desse profissional. Quando que ele não recebe? Quando ele não tiver a condição de segurado do INSS. Isso acontece quando ele não contribuiu por tempo suficiente, a carência, digamos assim, mais ou menos como se fosse o plano de saúde, você tem que pagar um tempo para ter carência, para daí ter direito a X benefício. É isso que acontece com a Previdência.
Para alguns tipos de benefício, você tem que ter um tempo de pagamento de INSS para ter obtido a carência necessária para ter o benefício. Por exemplo, para licença maternidade, no mínimo 10 meses de contribuição, né? A partir do momento que ela esteja contribuindo com o INSS. Para trabalhadores normais, para encaminhamento de auxílio-doença, seriam 12 meses. Para acidente de trabalho, não teria carência para o trabalhador, né, registrado. Então, é muito importante observar isso também e na hora de repassar a informação para o trabalhador, avaliar esse tipo de coisa, porque às vezes a gente libera toda a documentação do auxílio-doença, aí marca a perícia e depois ele vai e diz que não tem direito, eles dão uma certa incomodada, assim, né? Porque a gente orientou errado e ele achou que ia receber, e agora o que ele vai fazer da vida dele? Enfim. Não é uma obrigação do departamento pessoal, mas eu sempre prezo por isso. Se você domina o assunto que você está levando adiante, você evita muitos problemas, né? O fato de se isentar das suas obrigações faz com que isso cause muitos problemas no departamento pessoal, gere passivos trabalhistas, gere conflitos, relação empregador-empregado, e isso não é saudável para ninguém, muito menos para nós profissionais do departamento pessoal, que é onde fica o filtro dessa relação, tá? Então, sempre que for repassar uma informação, de fato, ter a certeza de que você domina o conteúdo, de que você sabe do que você está falando, e na dúvida, faça uma consulta, consulte alguém que você entenda que saiba, ou até oriente a própria pessoa a buscar a informação correta, né? Porque é mais legal, na minha opinião, você dizer que até X assunto, ok, mas dali para frente não é de fato uma responsabilidade do DP, então você não domina 100%, seria interessante que o profissional busque outras fontes do que você passar a informação equivocada e gerar todo um conflito, que às vezes é mais difícil de reverter do que se fosse orientar a buscar outras fontes de informação, tá? Fica a dica aí para vocês, que eu acho que é bem válido isso. Quem trabalha no departamento pessoal há algum tempo sabe que são a base das informações, é primordial, a comunicação com os profissionais é muito importante para evitar um transtorno maior aí para frente, né? Então, eu sempre oriento dessa forma, tá? Então, vai para auxílio-doença, vai para acidente de trabalho a partir do 16º dia de afastamento, tá? Lembrando sempre que se a gente tiver o motivo da doença, no decorrer de 60 dias, atestado mesmo que picados, pegou 10 dias aqui, mais 3 dias lá, mais 8 dias lá, dentro de 60 dias, esses atestados são somados para fins de encaminhamento para perícia médica do INSS, tá? Agendamento de perícia não é uma obrigação de fato do DP, mas é uma forma de ter um pouquinho mais de controle, né? De como que o trabalhador vai proceder, qual é o dia que ele vai ter o resultado da perícia. Voltando do benefício, né? O trabalhador precisa passar pelo médico do trabalho para fazer um atestado de retorno ao trabalho, para ter certeza de que ele tem condições de fato de executar o trabalho dele com a doença ou com o problema que ele teve de fato durante esse afastamento, tá? É esse médico do trabalho que de fato vai ter essa noção, porque ele conhece a empresa, conhece o ambiente e conhece o que de fato o trabalhador vai executar lá. E conhece o problema dele. Então, ele vai relacionar essas duas situações e vai ver se de fato o trabalhador tem competência para executar novamente o trabalho, ou se vai precisar ser realocado, ou se vai precisar ser afastado novamente. Então, é bem importante. O atestado de retorno ao trabalho é obrigatório? É obrigatório. Até eu ia comentar isso agora, que o que acontece? Existem atestados médicos necessários, que são aqueles que são para justificar o teu afastamento da empresa, que são aqueles para justificar a tua falta na empresa como trabalhador, que são esses atestados de licença maternidade, de atendimento médico,
de algum dependente, atestado médico seu mesmo, ou de consulta ou de exame, enfim. E os obrigatórios, que são admissional, quando você entra na empresa, não existe entrar na empresa sem admissional. Com o e-social, esse jeitinho que muitas empresas davam de burlar essa obrigação, ficou completamente impossível. Enviando uma informação de admissão sem o atestado admissional, faz com que ela seja invalidada e automaticamente a empresa seja multada posteriormente, tá? O que é o atestado médico admissional? Também é o médico do trabalho que dá, e ele vai avaliar se aquele cargo que você está sendo contratado condiz com a sua saúde física visível e avaliada pelo médico do trabalho no momento do atestado, tá? Outro atestado obrigatório de retorno ao trabalho. Esse acontece sob qualquer afastamento, normalmente orientado a partir do 16º dia, ou seja, quando o trabalhador vai para o INSS, mas algumas empresas podem criar o critério de, passou de 3 dias, passou de 5 dias, eu quero que passe pelo médico do trabalho, para que evite ficar pegando aqueles atestados picados sem saber de fato o motivo da doença. E isso pode solicitar que a partir de X dias o trabalhador pegue o atestado de retorno ao trabalho lá no médico do trabalho da empresa. Mas exigir que se mencione no atestado do trabalhador lá do médico dele o motivo da doença, volto a falar, não. Então, atestado de retorno ao trabalho, atestado admissional, atestado de mudança de função, também é obrigatório, porque o médico também vai avaliar se o trabalho que eu vou executar a partir da minha mudança de função condiz com a minha condição física, porque o médico conhece a empresa, conhece o trabalho a ser executado e conhece ou está avaliando a saúde do trabalhador, tá? Outra situação é o atestado demissional, que é também obrigatório, né? Em caso de rescisão. É outra informação que também pode invalidar uma rescisão, então é obrigatório. E também é uma segurança, tá? Muito principalmente para a empresa, para que o trabalhador não futuramente reclame que adquiriu uma doença dentro da empresa, no decorrer do seu contrato de trabalho. Por quê? O médico vai dizer no atestado demissional, que o trabalhador saiu do trabalho apto, que ele estava saudável, que ele não adquiriu qualquer tipo de doença, ou não, né? Ele pode dizer que de fato houve uma doença, que ele não está apto, que ele precisa ser reavaliado por outro profissional ou por algum outro exame. Então, é essa avaliação que no demissional o médico vai fazer para constatar que o trabalhador foi de fato, dentro da lei, demitido, ou ele mesmo pediu demissão, mas que ele saiu da empresa sem nenhum tipo de problema de saúde. Então, é extremamente importante que esse tipo de atestado seja feito. E eu acho que é muito mais por segurança da empresa do que do próprio trabalhador, né? Então, o DP sempre orienta que esses atestados sejam feitos. Outro atestado obrigatório é o periódico, né? Esse periódico, ele é discriminado nos laudos da equipe lá, do médico do trabalho, do engenheiro do trabalho, que eles avaliam que, de acordo com a exposição do trabalhador a algum tipo de risco à saúde, de tempos em tempos ele tem que ser avaliado pelo médico do trabalho da empresa. Por exemplo, um trabalhador que trabalha num ambiente sonoro, que ele tenha que usar protetor auricular lá 24 horas por dia, o período todo que estiver trabalhando, enfim. Automaticamente, com a exposição constante a isso, mesmo que com a proteção, que pode ser que não esteja usando corretamente, mesmo com todo o treinamento, mesmo com toda a orientação, prejudique de alguma forma a saúde dele. Então, quem vai avaliar isso é o médico do trabalho, e lá na descrição do laudo vai dizer, a cada 2 anos, a cada 6 meses, o profissional dessa área tem que ser reavaliado pelo médico do trabalho, para que ele constate que a saúde dele não esteja sendo prejudicada pelo exercício da função. Então, é um outro atestado obrigatório.
são os que a gente chama atestados ocupacionais. São atestados totalmente voltados ao contrato de trabalho, ao vínculo de trabalho e à condição de saúde no trabalho do trabalhador. Pode ser visto por algumas empresas como um prejuízo ou como um custo adicional, mas eu, como profissional do departamento pessoal, entendo que é uma segurança maior pro empregador do que pro próprio empregado. Por quê? Ele documenta que a rotina de trabalho não está expondo o trabalhador e que ele não está voltando ao trabalho doente, que ele não está sendo demitido doente, para que isso gere lá na frente um passivo trabalhista. Além de estar previsto na lei e além de agora estar sendo exigido no E-Social. Que eu volto a falar, o E-Social não tem nada de lei nova, só é um sistema que exige que você de fato comprove o que a lei já exigia antes, tá? Até aqui, pessoal, alguma dúvida sobre os atestados? Alguma coisa? É bastante informação, né? Por isso que eu digo, aqui na live é um resumo, porque se a gente for entrar detalhado, acaba que a gente não consegue falar de tudo numa live, porque o departamento pessoal aborda muitas particularidades e acaba que fica se estendendo demais e se torna cansativo. Então a gente dá uma base, né? Nós temos os nossos conteúdos diários lá no feed, também nos stories. Tem o nosso e-book para ajudar vocês com mais informações e em breve terei mais novidades que eu ainda não posso contar. Mas eu, como ansiosa que sou, logo vou ter que contar, porque eu estou me aguentando para contar as novidades. Alguma dúvida? Não? Posso continuar? Gente, então assim, ó, essa é a parte de atestados, tá? A parte de afastamento. Tem na previsão legal da CLT alguns afastamentos que são previstos lá, como por exemplo, casamento, 3 dias de trabalho, licença paternidade, 5 dias, que eu já falei lá na licença maternidade outro dia. Tem a questão da eleição para todos os dias de prestação de serviço, quem for convocado, né, para trabalhar na eleição, todos os dias da convocação e mais 4 dias de folgas posteriormente. Para alistamento militar, todos os dias de convocação e durante o processo de alistamento militar. São faltas justificáveis, afastamentos justificáveis previstos na lei, por morte, por falecimento de parente, ascendente, descendente, que são filhos, netos, bisnetos, mãe, pai, avós, bisavós, enfim, que são de 2 dias. Só que isso tudo é para CLT. Então, Ilona, volta lá na convenção coletiva, toda hora tem que ficar olhando. Toda hora tem que ficar olhando, gente, porque é difícil a gente decorar tudo na cabeça, a não ser que você seja o departamento pessoal de uma única empresa, de um único ramo de atividade, segue uma única convenção coletiva. Provavelmente você tem ela na ponta da língua ou muito próximo disso. Mas para quem geralmente trabalha no departamento pessoal de algumas empresas ou de vários sindicatos, enfim, fica difícil saber todas as particularidades. Então, volto a falar que a regra geral é essa. Existem alguns afastamentos previstos na convenção, na CLT, mas muitos outros, ou que adicionam dias aos obrigatórios da CLT na convenção coletiva. Como eu já vi, 8 dias para afastamento de falecimento, né? 10 dias para casamento. Então, tudo isso tem que ser observado. Outro afastamento previsto é para fins de prestação de vestibular, de provas de vestibular, se coincidir com data de trabalho, né? Deixa eu ver se tem mais algum que eu tô esquecendo. Doação de sangue, muito importante. Mas existem vários outros, tá? Previstos de fato. Os mais conhecidos são de fato esses, que é casamento, falecimento, alistamento militar, por prestação de provas vestibulares, por licença paternidade, né, por prestação de informações à justiça,
quando em caso você for convocado para fins de testemunha ou por algum motivo tiver que depor, né, na justiça também é justificável. E isso significa que são afastamentos justificáveis do qual a empresa não pode descontar do seu pagamento sem prejuízo do salário, sem prejuízo do emprego, automaticamente, tá? Ou seja, são afastamentos que, fora os atestados, também são justificáveis dentro da lei trabalhista, certo? Alguma dúvida, pessoal, desse nosso resuminho básico aqui dos atestados, dos afastamentos previstos na lei? É uma rotina que acontece muito, né? A gente cansa de lançar atestado no departamento pessoal, meu Deus. Mas é tão importante, tem muitas empresas que não lançam atestado se não vai para o INSS, só que daí depois tem vários atestados que somados vai para o INSS, daí tem que retificar a folha, daí tem que mexer em declaração. É preferível, né, no meu ponto de vista, às vezes recolher de fato na rotina até para justificar os afastamentos dentro da empresa diariamente, né? Então eu acho que é isso, né, gente? A gente vai encerrando mais uma live e depois a gente vai avaliando se tem mais alguma perguntinha aqui, se alguém quiser, por acaso, mandar alguma sugestão, alguma dúvida. Assim, ó, gente, muita gente tá me chamando no direct, tirando várias dúvidas, compartilhando alguma informação. Acho isso bem legal, mas sintam-se à vontade de fazer também aqui na live, porque às vezes a sua dúvida é também de outra pessoa, então pode estar ajudando mais pessoas aqui. Eu acabo, talvez, levando isso para uma enquete, para uma matéria, mas talvez a pessoa não entenda exatamente a informação que a gente quer passar, ou talvez o que a gente vai relacionar não é exatamente a dúvida que a gente quer, que a pessoa quer resolver. Então, fiquem à vontade de perguntar aqui, mas também sintam-se à vontade de perguntar no direct. Me chamem a qualquer momento, compartilhem o conteúdo, compartilhem a live. Se ficar com alguma dúvida, reveja. Acessem o nosso e-book do Vira DP, que tem um conteúdo bem legal, bem resumido, bem simplificado. Para você que está começando vai ser bem joia, para você que já está há tempos, acaba sempre absorvendo mais informação, conhecimento nunca é demais, né? E eu tô aqui para isso, para ajudar, para compartilhar conhecimento com vocês. Espero ter contribuído mais um pouquinho hoje e conto com vocês na próxima semana. Deixa eu só ver aqui, gente. Ó, alguém perguntou se existe um prazo legal para aceitar o atestado após a data da entrega. A data da falta. Não tem. Eu comentei até lá no comecinho da live, não tem. Legalmente não tem. Mas a empresa pode criar uma regra específica para a empresa, desde que seja devidamente documentado e assinado por todos da empresa, que se chama regimento interno. Ela cria regras que não podem ferir a lei, nem a particularidade do trabalhador, mas que estipule um prazo de entrega do atestado. Pode ser feito sim esse documento, que é o que a gente chama de regimento interno, mas na lei não existe um prazo, então tem que aceitar. Se você não criou um regimento interno, a partir do momento que ele apresenta o documento seguindo as regras obrigatórias, que é data, nome, quantidade de dias de afastamento, assinatura médica, tem que aceitar, tá bom? Encerramos mais uma live, obrigada a todos vocês, muito obrigada mesmo. Tem gente que tá aqui desde a primeira live, fico muito feliz por vocês estarem acompanhando, espero estar ajudando vocês, contribuindo cada dia mais com um pouquinho de conhecimento. Continuem seguindo, continuem compartilhando conteúdo, compartilhando a nossa live para que mais pessoas consigam nos acompanhar e a gente, de fato, consiga chegar a mais pessoas, tá bom? Beijo e até terça-feira que vem com mais um conteúdo aí que eu vou estar publicando nos próximos dias ali qual é o assunto, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite.